Lucas 29, parte A. 29, parte A. Diga comigo. E Judas era tesoureiro da casa do Senhor. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia. Jesus, vou ficar só lendo hoje, Jesus. Deixa Deus trabalhar, viu? Sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 21. E o versículo 1. Lucas, volta em Lucas 21. E o versículo 1, o mesmo que eu li. Lucas 21. E o versículo 1 diz assim: E erguendo os olhos, Jesus observou os ricos, colocando suas contribuições na caixa da coleta de oferta. Percebeu também que uma viúva pobre ofertou 2 moedas judaicas e exclamou: com toda certeza vos asseguro que esta viúva contribuiu mais do que todos esses ricos, porquanto todos os ofertantes deram daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua extrema pobreza, deu tudo que tinha do seu sustento. Aleluias. Quando eu falo sobre essa palavra, a Bíblia diz que quando Jesus ele pregava a palavra do Senhor, a Bíblia diz que uma multidão de mais de 15.000 pessoas seguia Jesus. E nessa caminhada, Jesus curava os cegos. E nessa trajetória, Jesus levantava defunto. E nessa caminhada de Jesus, ele operava maravilhas e prodígios. Mas o que me chama a atenção nesse texto, que a multidão começou a aumentar. A multidão já não era 15.000, a multidão já chegava a 25.000 pessoas, a 30.000 pessoas. Imagina, em uma rua de Jerusalém, 30.000 pessoas acompanhando um homem chamado Jesus. Aquele povo ouvia de Jesus as bem-aventuranças. Quando Jesus subiu ao monte, disse: bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados pobres de espírito, porque eles herdarão os céus. Jesus estava explicando, Jesus estava pregando. Enquanto ele pregava, ele chamava a multidão. Aleluias. Porque o que chama a multidão é a palavra de Deus. O que levanta é a palavra de Deus. O que conforta é a palavra de Deus. E a Bíblia diz que todos que se aproximavam de Jesus, capítulo 21, versículo 1 de Lucas, aleluias, eles colocavam tudo que tinha ao lado de Jesus. Ali virou costureiro, ali virou uma coisa que todo mundo já tinha como obrigação de entregar os seus bens para Jesus. Uma certa vez a Bíblia diz em João, onde eu li, que a oferta estava tão grande, estava tão alta, que Jesus teve que levantar Judas como tesoureiro da casa. E tesoureiro não é outra coisa, acabei de ler no livro de João. Tesoureiro cuidava do dinheiro, tesoureiro cuidava das coisas do reino. Aleluias. Porque o dinheiro entrava dentro da casa do Senhor. Eles haviam de sustentar os discípulos. Sabe por que o dinheiro entrava na casa do Senhor e tinha Judas como tesoureiro? Porque os discípulos, eles eram sustentados pela igreja. A
Bíblia diz que Pedro, ele largou a sua sogra, ele largou a sua esposa para servir ao Senhor Jesus Cristo. Jesus, uma certa vez, ele disse: aquele que largar o seu pai e a sua mãe e me seguir, esse será meu discípulo. Então Lucas, o doutor, deixou de ser doutor para largou de ser doutor para seguir a Jesus. Então todos os discípulos, eles eram sustentados pela obra do Senhor. E eu imagino que quando Jesus pregava, o povo ajudava na obra, o povo ofertava na obra, até um certo momento de Jesus parar e observar a quantidade que o povo colocava, que o povo ajudava, que o povo contribuía. E a Bíblia diz que eram pessoas ricas. A Bíblia não fala que eram pessoas pobres, não. Mas quando fala sobre ricas, eram pessoas que trabalhavam e tiravam o resto que sobrava e entregavam dentro daquela caixa de oferta para a casa do Senhor. Mas o que me chama a atenção nesse texto, que naquele exato momento veio uma viúva que ninguém dá nada porque é viúva. A Bíblia não lhe dá nenhum nome, mas fala uma humilde viúva, uma pobre viúva. Aquela viúva não era empresária, aquela viúva não era rica, aquela viúva não era importante, melhor, aquela viúva não tinha nome, mas aquela viúva, na hora que ela viu aqueles homens ricos que trabalhavam, o resto que sobrou, ela olhou o melhor que ela tinha, ela tirou do seu posto, do seu sustento, dos seus filhos, o que ela tinha naquele mês, e ela levou para o altar. Aleluia! Jesus, ela observou aquela mulher. Eu imagino que ele viu as vestes daquela mulher. Ela era de semblante humilde, simples, mas ela deu tudo que ela tinha, ela não deu metade. Aqui a Bíblia não está falando de qualidade, mas a Bíblia está falando de tudo. Aquela mulher não deu a metade, aquela mulher não deu um termo. Ela disse: vou dar esse para o reino e esse para a casa. Não, ela fez um voto com Deus. Ela tirou tudo que ela ganhou durante um mês e ela deu na casa do Senhor. E ela sabia que a vida dela iria mudar. Jesus para a sua pregação, observa aquele ofertório para aquela mulher, para a congregação, e diz assim: todos que estão aqui deram suas ofertas, todos vocês que são ricos deram o que vocês tinham, mas não foi tudo não, vocês deram pela metade. Deus não aceita nada pela metade, que é melhor. Deus não aceita o culto pela metade. Sabe o que é o culto pela metade? Culto que não fala sobre dízimo de oferta, ele foi feito pela metade. Sabe disso? Porque o sacrifício do culto não está no louvor, não está na palavra, mas o sacrifício do culto está no poder da oferta. Aleluia! Se você acredita, levanta a tua mão e glorifica o nome do Senhor Jesus. Você nunca vai ouvir uma palavra como essa. Você não encontra nem no Google. Você pode pesquisar aonde você pesquisar. É só comigo mesmo, aleluias. Porque a Bíblia diz que Jesus, ele parou para observar. Imagino que o Judas estava só contando dinheiro, só contabilizando o que entrava e o que saía. Aí Jesus para Judas, para a pregação, Judas para tudo e diz assim: olha, agora eu quero falar o poder da oferta. Sabe quem deu a oferta maior, a oferta mais poderosa? Eu imagino quando Jesus falou isso, os homens mais ricos empinaram o peito e falaram: ele vai falar de
mim, porque é o teu nome, porque é o teu emprego, porque é o teu classe. Jesus, no lugar de falar naquele rico, ele disse: não, foi aquela humilde viúva que está sentada. Sabe por que a oferta dela foi poderosa para mim? Porque ela deu tudo que ela tinha. Aleluias. Você está pronto esta noite para a sua vida mudar? Então Deus está dizendo para você esta noite: faça coisas incríveis para o reino. Sabe o que é coisa incrível? É aquilo que você tem. O Espírito Santo está perguntando esta noite: o que é que você tem para dar esta noite? Um voto que eu estou fazendo de R$40, mas tem gente aqui que se olhar no Pix, ele tem R$250, ele tem R$300, aleluias. Mas se for para dar uma oferta de ilusão, tira R$3, tira R$5, mas não pode chegar na porta de um shopping que gasta o último que tem, aleluias. E às vezes a roupa que compra nem está no corpo, fica perdido em casa, só fica adorando a roupa. Sabe por que o dinheiro não rende? O dinheiro não vai, o dinheiro não anda. Sabe por que o seu dinheiro não está dando? Porque você não está colocando no reino. Tem muita gente aqui que antigamente dizimava todo mês. Não estou falando de dízimo, estou falando de propósito, estou falando de oferta, estou falando de voto. Você não sabe o poder de uma oferta. A oferta, ela tem um poder de multiplicar. Aleluias, aleluia. Diga comigo: a oferta tem um poder de multiplicar. Aleluias. O que eu estou pregando aqui esta noite sobre a oferta não é para mim, não, porque eu não comprei nada. Mas você não sabe que a igreja, ela necessita da obra do Senhor, ela necessita sim. E eu aprendi na Assembleia de Deus, pastor, que o dinheiro de Jesus não existe em Deus mais rico do que o nosso Deus. Diga assim comigo: não existe um Deus mais rico do que o meu Deus. Olha para teu irmão assim, empina para ele assim teu peito para ela e diz assim: o meu Deus é rico. Ah, vai, o meu Deus é rico. Glória a Deus. Mas sabe onde está essa riqueza? Essa riqueza não está nos cofres, nos bancos públicos, não. Essa riqueza está no bolso dos crentes. Aleluias. Oh, Jesus, só quem entendeu, só quem entendeu. Aleluias. A igreja é sustentada. Quando eu era da Assembleia de Deus, eu aprendi que o dinheiro de Jesus está no bolso dos crentes. Aleluia. Porque nós temos um Deus rico. Diga comigo: eu tenho um Deus rico. E a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, ela não vai deixar de falar sobre dinheiro. Você pode pesquisar que você vai ver. O dinheiro era moeda antigamente. Jesus proferiu sobre a oferta da viúva. Quando eu falo sobre isso, eu imagino que Jesus entra no ensejo. Jesus chama Pedro e diz assim: Pedro, eu te falo uma coisa. O que eu acabei de ler no livro de aleluias, no livro de Lucas, não, perdão, no livro de Mateus, capítulo 17 e o versículo 24, eu imagino que de Lucas, capítulo 21, nesse acontecimento da viúva, Jesus chama Pedro, e nós já entramos no capítulo 17 e o versículo 24. Sabe por quê? Porque a Bíblia não está em ordem cronológica, não. Tem coisa que aconteceu primeiro em Apocalipse, mas não está escrito sobre Jesus em Mateus. Tem coisas que está escrito em Lucas, mas não está escrito em João. Porque os 4 evangelhos com Apocalipse, eles não estão em ordem cronológica. Quando eu falo sobre essa palavra, eu imagino que em Lucas, onde a gente acabou de ler no capítulo 21, Jesus, quando fala sobre a viúva, ele chama Pedro e diz assim: Simão Pedro, se alguém perguntar
imposto, pode falar que a gente paga, porque a gente paga imposto. Dá César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Aleluias, aleluia. Sabe o que significa dar César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus? Deus não dá a sua glória para ninguém. O que é de Deus é de Deus. Sabia que os 10% que você tem roubado todo mês está nessa palavra? Dá a Deus o que é de Deus, dá a César o que é de César. Eu imagino que naquele exato momento Pedro vai para casa e quando eles estão pregando, anunciando o Evangelho de Cristo, levanta sua mão para cima, diga comigo: Jesus, que teu Espírito Santo venha ser notório sobre este lugar e que nada venha trabalhar. A Bíblia diz que quando Jesus falou sobre a viúva, Jesus chama Pedro e ele disse: se alguém perguntar sobre que a gente entrega os impostos, você fala que a gente entrega os impostos. Aí Pedro vai para casa. De repente eles estão pregando. Pedro volta. De repente os cobradores de impostos chamam Pedro e falam: teu mestre, vocês que pregam e querem esse dinheiro todo, vocês estão pagando imposto com esse dinheiro? Jesus olha para aquele homem, olha para Pedro e diz assim: fala o que eu te mandei. E Pedro diz: sim, nós pagamos impostos. Olha para cá. Eles estavam contando aquelas moedas que entraram na igreja, na casa do Senhor, aquelas moedas que tinham entrado naquela pregação de Jesus. Aí de repente os cobradores de impostos estão lá na porta só esperando para receber aquele dinheiro que entrou, porque uma parte era levado como imposto de renda. Naquele exato momento eles cobravam imposto naquela época. E eu imagino que ele ficou lá parado na porta, só esperando Jesus contar aquele dinheiro para tirar parte do cobrador de imposto. Aí Pedro olha para Jesus, Jesus olha para Pedro, e Jesus diz assim: Pedro, tu acha que eu vou tirar esse dinheiro daqui? Não, aqui tem, mas eu não vou tirar daqui para pagar imposto não. Vai lá no mar e quando tu pescar, você pega o peixe, abre ele e lá vai ter a moeda e você vai pagar o imposto. Olha que Deus maravilhoso, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aqui é uma parábola, aqui é uma expressão bíblica para nós. Sabe o que significa? Uma coisa muito forte. Jesus poderia ter tirado aquele povo daquele as moedas e entregado, porque não ia fazer falta, mas Jesus queria operar milagres. Diga comigo: Jesus, ele quer operar milagres, mas para isso Pedro teve que pescar. Eita, aqui já pegou. Aleluia. Jesus, ele estava contando as moedas, mas era para ele pegar uma parte daquela moeda e devolver para os cobradores de impostos. Jesus parou, olhou para aqueles homens e falou: não, Pedro, começa uma pesca, porque dessa pesca virá as moedas. Você crê no milagre que as moedas vão aparecer onde você menos imagina? Aleluia. Eu creio na providência de Deus. Lá vai Pedro, tem moeda ali, por que não vai tirar a moeda? Jesus, faz o que eu estou mandando, homem, vai pescar, porque vai sair peixe, do peixe vai sair moedas. Aleluia. E lá vai Pedro na sua rede. Quando ele puxou a rede, o primeiro peixe que veio já veio com a moeda dentro da boca. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui é uma palavra profética. Você quer ver vitória do Senhor na tua vida? Então lança a rede. Aleluia. Lança o teu pão sobre as águas e depois de muito tempo lancharás. Aleluia. A Bíblia diz que só teve vitória quando ele lançou a rede. Diga comigo: ele só teve vitória quando lançou a rede. Jesus queria trazer para nós. Eita, Jesus,
se você não fazer a sua parte e lançar a sua rede no impossível, não vai aparecer peixe, eita Jesus, não vai aparecer moeda na boca do peixe. Aleluia. Eu vejo Deus mudando vida financeira aqui esta noite. Deus está transformando vida Fiarabacai, Dorabasúria. Eu profetizo a autoridade do Espírito. Eu estou para profetizar esta noite uma unção financeira sobre a tua vida. Alabarai, eu costumo fazer campanha e na maioria das campanhas eu coloco unção empresarial, meu filho. Eu tenho escutado tanto testemunho, tanto relato de gente vendendo até pão de prato e virando empresário. Se prepare, porque as coisas vão mudar na tua vida. Se prepare, porque eu venho como profeta de Deus, que virá uma unção empresarial na tua casa. Aleluia. Como eu profetizei quinta passada, Deus vai te levantar com tanta autoridade através dessa campanha, que o teu testemunho vai fortalecer a muitos. Eu profetizo nesta noite que a tua vitória será grande nessa terra. Você acredita? Você acredita? Você acredita? Aleluia. Tem muita gente aqui cansado, dizendo: Senhor, eu estou em carteira assinada, vai fazer tempos e tempos, quero abrir um negócio e não consigo. Jesus está te dando estratégia. Eu estou nesse negócio, vai sair. Eita Jesus do céu, aleluia, vai sair peixe nessa rede. Só quem acredita, só quem acredita levanta a mão. Só quem acredita, vai sair peixe nessa rede. Diga comigo, vai sair peixe nessa rede. Parece que Jesus era brasileiro, porque peixe no Brasil significa 100 réis. Eita Jesus, eu acredito que a vida financeira de crente aqui vai mudar. Profetiza, vai, Jesus, profetiza na tua vida hoje, começa a profetizar. Diga-se comigo: eu vou receber uma unção próspera, de ousadia, de autoridade. Levanta a mão para cima quem não tem casa própria, porque eu quero profetizar esta noite. Só quem não tem casa própria, só quem não tem casa própria, eu quero profetizar esta noite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eita Jesus, eita Jesus. Deus está nesta noite. Eu profetizo nesta noite que Deus está nesta noite entregando estratégia, e você vai conseguir sua casa própria. O dinheiro vai sair de onde você não imagina. Aleluia. Eu vejo a autoridade do Espírito de Deus aqui. Eu vejo Deus soprando o vento aqui neste lugar. Deus está dizendo: lança rede, lança rede, lança rede, lança rede, lança rede, lança rede. Lá para cantar, lá na chúria. Com a mão levantada, olha para cá. Com a mão levantada, olha para cá. A Bíblia diz que Pedro lançou a rede. Diga comigo: Pedro lançou a rede. Mais alto: Pedro lançou a rede. Não era a primeira vez que Pedro tinha lançado a rede. E vou finalizar. Já era várias vezes, porque de fato Pedro era o melhor pescador de Cafarnaum. Pedro conhecia melhor do que ninguém sobre pesca. Mas havia um lugar em Genezaré, antes de ele conhecer Jesus, que ele era mal na pesca. Ele era bom na pesca, baixa a mão. Ele era bom na pesca em Jericó. Ele era bom na pesca em Cafarnaum. Ele era bom na pesca em Samaria. Ele era bom na pesca em todo lugar que ele ia. Mas quando ele chegava em Genezaré, na sua terra natal, ele conseguia
conseguia chamar a atenção dos seus colegas. Sabe por quê? Porque toda vez que ele lançava a rede, não saía nada. Diga comigo, não saía nada. Aquela notícia correu, porque o melhor pescador daquela época não tinha sucesso em Genezaré. Eu imagino que Pedro chegou em casa tão triste, olhou para a mulher e falou: estou tão triste. A mulher olhou para ele e falou: o que foi que aconteceu? Cadê os peixes, homem? Foi uma desgraça. Eu não aguento mais, não vou pescar em Genezaré. A mulher dele olha para ele e diz: por que você está dizendo que foi uma desgraça? Porque lá eu lancei a rede, não saiu nada, não tive sucesso. Eu imagino que no outro dia ele chega feliz e diz assim: a mulher olha para ele e diz: nossa, estou olhando o seu sorriso. Ele diz: por quê? Eu pesco em Jericó, sai peixe. Eu pesco em Samaria, sai peixe. Eu pesco em Cafarnaum, sai peixe. Eu pesco em Samaria, sai peixe. Mas em Genezaré eu não consigo pescar. Lá é o lugar da frustração. Aí de repente vem Jesus, procura saber onde está Pedro. Quando Pedro se aproxima, ele diz: Pedro, me leva naquela direção chamada de Genezaré, porque tu vai lançar rede e milagre vai acontecer. Pedro olha para Jesus e diz: não, eu não vou lançar rede naquele lugar, Jesus, porque foi naquele lugar que eu tive as maiores frustrações da minha vida. Foi naquele lugar que eu tive as maiores perdas da minha vida. Eu não vou mais naquele lugar. Eu não quero perder a profissão de pescador. Jesus olha para aquele homem e diz: Pedro, lança a tua rede em Genezaré, porque lá terá um grande milagre. Eu imagino que Pedro mais uma vez olha para Jesus e diz assim: Senhor, o pescador aqui sou eu. Tu é apenas profeta, tu és o Filho de Deus. Quem entende onde tem peixe aqui sou eu. Jesus olha para Pedro e diz: homem, lança a tua rede, porque vai sair peixe. Aleluia! Lá para a coisa na vassoura e andar na baixeira. Lá vai Pedro, sobe no barco. Quando Pedro joga a rede, eu imagino que seus colegas, seus amigos estão todos observando o fracasso de Pedro. Vai passar vergonha. É o lugar da frustração dele. Quando ele lança a rede, que ele puxa, não consegue, ele pede ajuda. A Bíblia diz que ele pede ajuda. A Bíblia diz que todos foram ajudar Pedro a puxar aquela rede. Mas o que me chama a atenção nesse texto, e é uma coisa que Deus me entregou naquele exato momento, que ele pede ajuda para puxar a rede. Eu imagino que seus colegas olhou para ele e falou assim: por que te ajudar, Pedro? Será que a rede não enganchou? Será que a rede não pegou alguma coisa pesada? Porque aí não tem peixe. Estão dizendo para você que você não vai conseguir. Estão dizendo para você que você vai parar. Mas eu venho aqui como profeta de Deus, que milagres estão a caminho da tua casa. Levanta a sua mão para cima, que eu quero profetizar. Aleluias. Eu quero profetizar que no lugar que você teve as piores frustrações da sua vida, no lugar que você teve